Olá, trilheiro, 17 de abril de 2020, uma quinta-feira, o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, ele caiu, ele não se encontra mais no governo. No lugar do Mandetta tem o Nelson Taig, espero estar pronunciando corretamente o nome do novo ministro, e entra um ministro mais alinhado, teoricamente, com Bolsonaro. Então, esse é o fruto do nosso vídeo de hoje. Eu vou estar comentando os impactos, os possíveis impactos que isso pode ter no mercado e fazendo algumas comparações com o passado, a minha experiência no passado, e inclusive recorrendo a alguns artifícios aí da análise técnica no final do vídeo para ver se a gente consegue projetar alguma coisa nesse cenário que ainda é muito obscuro, ok? Existem momentos na economia que realmente uma anomalia acontece e você claramente pode dizer, olha, isso vai estar acontecendo possivelmente, com uma grande chance, e outros momentos que não estão tão claros assim. Então, no momento atual nós temos uma falta de clareza, eu vejo dessa forma pelo menos. Volto a dizer, toda oscilação da ação ela ocorre por dois fatores. Fatores macroeconômicos, contextuais, em todas as empresas estão inseridas numa economia global, na economia, e a nacional está na global, e por fatores intrínsecos a ela e o setor que ela está, a empresa está inserida. Então, aqui a gente vai estar abordando prioritariamente o que faz o mercado como um todo subir ou cair. Claro que vão ter setores que vão responder de modo diferente, tá ok? Então, isso e volto a dizer, esse vídeo é a nossa opinião, é o que a gente acredita que possa acontecer nos próximos capítulos à frente. Então, vamos lá, o que é que eu venho traçando para vocês aqui, tá bom? Nós tivemos, apesar dos 2 últimos dias, queda na Bolsa, nos últimos 7 dias, em torno de 10 dias aí, corridos, nós tivemos alta na Bolsa. Então, a partir dessa alta e do que veio a seguir, que é exatamente o que a gente vai abordar, surge a primeira coisa a dizer para vocês, né? Bolsa, ela sobe no boato e cai no fato. Isto não é uma regra 100%, não existe 100% na Bolsa, mas é o que geralmente acontece. Então, os agentes de mercado, eles precificam o que está para acontecer, ok? Principalmente quando é algo esperado, como um reopening da economia americana, uma reabertura da economia americana, ou uma queda do Mandetta, que isso já vem sendo ventilado desde a semana passada. Então a gente vai partir do pressuposto desses pontos, esses 2 pontos, para estar montando nossas projeções, que podem ou não acontecer, né? Projetar futuro, falo em todos os meus vídeos isso, não é algo simples, não é algo fácil. Então projetamos cenários, ok? E eles devem ser constantemente recalibrados. Então, num primeiro momento, a gente acredita que isso possa já estar precificado pelo mercado, né? Essas altas recentes, mesmo porque o que é que a gente tem de fato acontecendo? Entra um ministro e cai o outro, que teoricamente não era alinhado com Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. Só que na prática isso me lembra muito quando sai o Arminio Fraga, que era ministro da Economia, e entra o Henrique Meirelles, onde os posicionamentos de ambos, né, foi feita uma troca por Lula para dar meio que uma satisfação para a população, mas na prática não mudou muita coisa. Então, o que eu percebi do discurso do Nelson Taig, e espero estar falando certo o nome do novo ministro, e do ministro anterior, eles continuam defendendo o isolamento horizontal. Então, a gente pode estar acompanhando, inclusive, por posts no Twitter do atual ministro. Eu recomendo para vocês, sempre que entra um novo ministro, é bom a gente dar uma avaliada no histórico do ministro, o que é que ele tem falado ultimamente, para a gente ver se, de fato, o que é esperado pelo mercado seria uma mudança radical. Não é, basicamente, o que eu vejo com o novo ministro. Sim, ele vai estar, na prática, defendendo, não batendo de frente com o Bolsonaro, mas, de fato, ele vai fazer uma mudança radical? Esperamos para ver. O próprio Bolsonaro foi cotado aqui, dizendo não vai haver um cavalo de pau na economia, ou seja, não vai haver, não na economia não,
na forma de lidar com o Covid-19, ou seja, uma mudança radical no que está sendo posto agora. Então, tá aí, as próprias palavras do presidente suscitam um possível efeito fim de semana acontecendo, começando nessa sexta-feira, né? Os agentes podem subir nessa sexta-feira, no primeiro momento, né, na abertura principalmente, diante dos mercados externos que estão em alta, nesse momento que eu vos falo aí, os mercados americanos estão em alta, até pela própria lógica do reopening, da reabertura da economia americana proposta por Trump, né, mas durante o dia isso pode se arrefecer por alguns fatores. Primeiro, pelo efeito fim de semana que eu venho falando aqui para vocês, as expectativas do agente é que realmente haja uma mudança, tanto na economia nacional como na própria lógica da economia americana. E na segunda-feira, diante de um final de semana, talvez sem muitas notícias, né? Essa é a nossa projeção, ele possa arrefecer e cair diante da expectativa que foi criada nessa sexta-feira. O próprio reopening, a própria reabertura proposta por Trump, ela depende de aquiescência ou acordo dos governadores dos estados e prefeitos. Ela depende também de uma queda nos números. O que a gente tem visto nos Estados Unidos não são quedas radicais nos números. Pelo contrário, né, os números de mortes têm subido forte nos Estados Unidos. A gente tem sim uma queda no número de novos casos em algumas localidades, mas de um modo geral as mortes têm subido consistentemente nos Estados Unidos, tá certo? O próprio Trump fala que em uma situação onde esse cenário de queda nos novos números de infecções venham a voltar ao anterior, pode-se voltar, inclusive até um lockdown da economia, o que vai ao encontro do que eu já tinha falado para vocês, não é, que a gente vai ter um período do martelo, que seria aquela política dura de fechar a economia, e a dança em lidar com o vírus, não é? Ou uma política de stop, parar and go, e continuar. Então, parar e continuar. Então, olha as expectativas que o mercado está vendo para a Bolsa. E tem muita gente dizendo, olha, volta para 100 mil, para 120, como? Como volta para 100 mil, 120 mil pontos, se a projeção mais para frente é de uma economia que vai ligar e desligar para estar lidando com esse vírus. Essas são as projeções. Claro que semana que vem, surgindo uma cura, o que eu duvido muito e que os especialistas de mercado de medicina também duvidam, vai existir um outro cenário. Mas no momento atual, este é o cenário que a gente está avaliando. O que é que eu coloquei mais para vocês? Tá certo? O vírus é tão contagioso e tão complicado de se lidar que a própria China, que que foi o centro de onde o vírus se originou, né? Não acreditamos que é uma guerra biológica nem nada disso, pelo amor de Deus, tá bom? Acreditamos realmente que esse vírus existia na natura e lá no mercado de Wuhan houve o cara que resolveu tomar, dizem que o cara resolveu tomar uma sopa aí mal cozida e acabou gerando isso. Então essa é a proposta que a gente acredita, mas é um vírus altamente contagioso e tem se mostrado com um nível de letalidade acima do esperado. Se vocês acompanharem uma fonte bem interessante, que é a Reuters, vocês vão ver que há um mês atrás a letalidade do vírus estava em torno de 4,2%. Hoje a gente já está em quase 7%. Poxa, Ricardo, como assim? Eu acredito que essa letalidade vem de colapso do sistema de saúde de algumas localidades. Então, aquelas pessoas que poderiam passar incólume, passar bem com o vírus, elas, pela falta de uma assistência ou por um colapso, como está acontecendo aqui já em Minas Gerais, não, pelo amor de Deus, em Manaus e agora em Fortaleza, né, as pessoas não têm acesso ao sistema. Então tem aumentado a mortalidade desse vírus, a letalidade desse vírus por essa situação, tá bom? E a China ajustou em quase 40% para cima o número que foi informado de mortes. Então, obviamente, a gente sabia que o sistema ditatorial comunista, ele não iria passar os números fidedignos, né? A China é muito dúbia no que passa e o que não passa, a liberdade de imprensa praticamente é inexistente nos Estados Unidos. O que a gente pode ver desses números é que sim, que o vírus é perigoso, que já está claro, e que o efeito na China foi maior do que esperado. E olhe que a China fez um lockdown completo em Wuhan para depois reabrir, o que não está sendo feito nos Estados Unidos e em outros mercados, economias, né? O que mais que a gente pode ver, ok? Em termos de indicadores econômicos, né? Tivemos
22 milhões de desempregados nos Estados Unidos nas últimas 4 semanas, então são pessoas que vão ter dificuldades para o consumo. Foi colocado aí o cheque do Trump, mas isso aí é uma realidade. As nossas expectativas são de quebra de algumas empresas, isso deve estar acontecendo mesmo com o apoio do governo, então mais uma vez, algo que a gente não projeta alta na Bolsa. Claro que nós temos sim uma alta diante essa euforia inicial da reabertura da economia americana, de uma possível mudança da política adotada no Brasil para o isolamento social, mas isso não quer dizer que essa alta vá se perpetuar. Então, continuamos dentro da lógica de bear market, mercado em queda. O que a gente pode dizer? Eu, particularmente, posso olhar para vocês e dizer o seguinte, gente, analisem vocês, né? Vocês hoje iriam para um shopping center da mesma forma que anteriormente, né? Locais fechados. Eu fui fazer um supermercado ontem e fui com maior medo, tá certo? E todo cheio de aparato aí, máscara, até óculos para evitar, né, a contaminação, porque já não conhece o que é isso, então as pessoas não conhecem. Então isso vai afetar sem economia o lucro das empresas. Aquelas empresas mais alavancadas, mais endividadas, elas vão ter dificuldade de passar nesse cenário e vão, eventualmente, infelizmente, quebrar, e teremos esse tipo de notícia nas próximas semanas aí, sobre esse alinhamento das economias com esse cenário de Covid, tá certo? E fora isso, Ricardo, me diz uma coisa, vamos lá, fora isso, o que é que você pode falar para dar uma noção mais clara para vocês? Eu vou tentar recorrer a algumas análises gráficas, né? Então a gente usa sim algumas análises gráficas, como eu falei para você, mas antes de abordar a análise gráfica, comparando com 2008, que é o cenário mais próximo que eu tenho, eu gostaria também de falar para aquelas pessoas que acham que está tudo bem, não é? Só é o problema da Covid, tem também, de pano de fundo, alguns dados internacionais que eu quero trazer para vocês. A relação China e Estados Unidos, são as duas grandes economias, não anda bem das pernas. Então eu selecionei algumas coisas aqui para vocês, tá certo? Primeiro, o Trump, essa semana, segurou verbas para a OMS, dizendo que ela era muito inclinada para o lado chinês. Isso não desceu bem com Beijing, com Pequim. Isso é algo negativo, mais um fator negativo. Diante do que a gente tem ouvido nas semanas passadas, do Trump dizendo que o vírus é chinês, tá certo? A China abordando teorias da conspiração, dizendo que os militares americanos estavam envolvidos no surto do vírus. Então, não é algo que flui bacana entre as duas maiores economias. O próprio FMI, ele colocou essa semana também que o que estamos diante é algo sem precedentes, né? Comparável apenas à crise de 1929. Então, isso foi colocado pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então, é algo que também coloca a gente na defesa dessa projeção de bear market. O que mais? Né? Outro atrito que foi criado, e que isso aí vai dar o que falar, o Larry Kudlow, que é o advisor, né, o conselheiro para a Casa Branca, ele, inclusive, deu a entender que os Estados Unidos têm o interesse de pagar para que empresas instaladas na China voltem para os Estados Unidos. Vocês acham que isso vai descer bem com a China, que divulgou essa semana uma queda de 6,8% no PIB no primeiro trimestre desse ano, né? Algo que não acontecia desde a década de 90. Então, não vai, com certeza, melhorar a relação entre os dois. Tá certo? Outra coisa que eu volto a falar, o vírus continua afetando fortemente as economias europeias. A Inglaterra, eu tive um contato com um grande, mais de 20 anos que eu não falava com um professor meu na época que eu morei na Inglaterra, e ele me falou que lá está tudo fechado, né? Então, realmente as coisas estão pegando na Inglaterra, que é uma grande economia, fora a Itália, a Espanha e a França, que a gente sabe como as coisas estão indo. Claro que nos últimos dias nós tivemos alguns boas notícias em relação ao arrefecimento das mortes e dos casos nessas três economias, a França, a Espanha e a Itália, mas é algo ainda que continua muito grave, né? A Bolsa, ela tenta pegar esses sinais, mas é algo que não vai se resolver da noite para o dia. Certo? E por último, dentro desse cenário que eu estou traçando para vocês, eu coloco a questão da OPEP.
Então tivemos um acordo histórico, né, que não foi suficiente. O petróleo continuou a cair nos últimos dias, inclusive o petróleo, a projeção que se tem é que vai ser a demanda menor pelo petróleo em nível global nas últimas 3 décadas. Então o petróleo é o azeite que move o sistema capitalista, não está sendo demandado, a projeção é que não tem um aquecimento na economia global, está aí o preço do petróleo, mesmo com corte gigantesco segurando. Esse era o pano de fundo que eu queria passar para vocês. E aí você pode perguntar, tudo bem, Ricardo, o que é que eu posso projetar para os próximos dias, se eu quiser, ou tentar, mesmo eu não aconselhando, né, eu acho que o cenário ainda não está muito claro para você entrar. O que é que eu falo de cenário? A gente não teve uma forte alta, né, aquela alta que aquele cara que está acostumado com o mercado, ele abre e venda lá em cima, a gente não teve isso ainda, talvez isso aconteça nessa sexta-feira. Não é uma forte alta, e aí sim configuraria algo mais voltado a uma venda, né? Então, a abertura de uma venda, a nossa opinião, tá certo? Não estou indicando compra nem venda para ninguém, estou só passando a minha experiência para vocês. Então, como é que eu posso tentar buscar alguma coisa que dê uma certa certeza, né? Eu tentei comparar os gráficos semanais de 2008, no fundo, né, com os gráficos semanais atuais. Então, o que eu percebi é que se leva tempo para o mercado digerir as novas informações e, a partir daí, ter uma alta mais sólida, né? Foi o que aconteceu em 2008, que era uma situação bem melhor ou menos pior do que a atual. Atual, nós temos um vírus que vai se perpetuar. Alguns investigadores, alguns pesquisadores de Harvard dizem que algum nível de distanciamento social vai existir até o final de 2021. Por aí você tira, tá certo? Mas se fizermos aqui um exercício de futurologia, né, a gente vai lá e compara com o fundo de 2008, da crise de 2008. Então, mesmo lá, diz que não veio uma alta forte ainda no fundo, né? Era necessário melhores dados para que isso pudesse acontecer, essa alta. Então, não temos isso ainda aqui. Podemos ter, sim, dentro da minha visão, uma alta euforia de curto prazo, mas eu acho que não é o momento ainda das pessoas acharem que o mercado vai voltar a subir e passar de 80 ou 85. Não é isso, tá certo? Isso é sequer chegar lá, porque continuamos apostando na venda, por enquanto. Mesmo com todos essa injeção de cash, de capital, a gente não consegue ver nos próximas semanas, nos próximos meses, notícias realmente que vislumbrem um cenário consistente de alta, como aconteceu em 2008. Então era isso que eu queria falar para vocês. Peço mais uma vez aí aquele famoso like, aquela famosa subscrição aí, se inscrevam no canal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Uma boa noite, bom dia, aliás, né? Começando já o dia, e vamos que vamos. Em breve a gente está de volta aí. Se cuidem.